Oi, pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Abananados. Esse é o episódio 131 e o tema de hoje é segurança pública. Quer transformar o seu espaço em um verdadeiro jardim? Vamos te mostrar como. O segredo para um jardim perfeito começa nos insumos. Um substrato de alta qualidade, adubos balanceados e fertilizantes essenciais para manter e formar um jardim perfeito. Passo a passo, construímos um jardim vibrante e saudável. E você também pode. Transforme o seu espaço com a Viva Plantas. Confira a nossa linha de insumos e plantas e comece hoje mesmo. E para falar sobre segurança pública, trouxemos hoje Alan Jones, que é major e comandante do 7º CIPM aqui da Paraíba. Seja bem-vindo, Alan Jones, o senhor que reservou um tempinho para conversar conosco hoje, né, sobre a segurança pública e sobre também o balanço aí do São João, aqui do Brejo, e especialmente de Bananeiras. Então, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite, fico extremamente lisonjeado. Para mim é um motivo de grande satisfação estar aqui nesse podcast e poder debater um assunto tão importante como a segurança pública e trazer algumas mensagens, dialogar com a população local. Maravilha. E aí eu queria que o senhor começasse se apresentando para a população que, porventura, não lhe conheça, né? De onde o senhor é, natural de onde e quanto tempo o senhor está na Polícia Militar? Eu sou natural de Guarabira, me formei, ingressei nas fileiras da corporação em 2007, já se vão aí quase mais ou menos 18 anos. Iniciei pelo CFO e desde então venho seguindo carreira. Na verdade, sendo bastante honesto, Polícia Militar não era uma primeira opção. Assim que eu concluí o ensino médio, ingressei no curso de Direito e naquela época as condições do curso de Direito não eram tão favoráveis para quem não tinha uma família já participante, né, do ramo jurídico. E aí foi quando apareceu um concurso da Polícia Militar, na época o concurso de soldado, e minha mãe mesmo foi a pessoa que me indicou, que me orientou a fazer o concurso. Aí quando eu fiz, eu tive a grata satisfação de ser o primeiro colocado da região aqui do 4º Batalhão. Aí eu fiz, não, já que deu certo, eu vou continuar aqui, estudar as disciplinas complementares e tentar aí o CFO. E graças a Deus deu certo também. E aí acabei ingressando e seguindo carreira de lá para cá. Confesso que me apaixonei pela profissão, que é essencialmente dinâmica. Tanto a gente tem áreas de caráter administrativo, como tem áreas de caráter jurídico, diversos segmentos, inclusive até do ramo da engenharia, tem seções do ramo da engenharia dentro da corporação, e a atividade principal, que é a nossa atividade fim, que é o policiamento ostensivo, preventivo, que é esse policiamento que as pessoas veem as viaturas circulando, as tropas especializadas, etc. Entendi. Mas alguém na sua família era militar ou o senhor foi o primeiro? Eu fui o primeiro. Logo em seguida veio meu irmão. Eita. Também na Polícia Militar? Exato. Eu entrei no CFO num determinado ano, em 2007, e o meu irmão veio a ingressar em 2008. Hoje ele é capitão da polícia, trabalha em Guarabira, é o corregedor do regional, e eu estou aqui na área de Solânia, graças a Deus. Será que isso vai se espalhar pela família toda? Dos que estão por vir? Não sei. O futuro a Deus pertence, né? E aí o senhor mencionou que passou em primeiro lugar, acho que isso justifica, né? Eu vi que no seu perfil o senhor é doutor e mestre em ciência jurídica, é isso mesmo? Isso. Além de outras especialidades que eu vi lá. É verdade. Então, o senhor sempre gostou de estudar e também o senhor falou aqui nos bastidores que também segue estudando. É verdade. Como eu falei, eu ingressei inicialmente no curso de Direito. Aí tranquei, reprovei algumas disciplinas até o tempo de concluir o CFO. E assim que concluí, eu retornei ao curso de Direito. E aí já com um pouco mais de gana, porque toda aquela dificuldade que eu tinha inicialmente para comprar, adquirir algum livro, que à época era muito caro, com a profissão, com o salário, tive essa condição
e eu comecei a investir no curso de Direito. Então, pouco tempo depois, a gente fez uma especialização. Logo após concluir a especialização, iniciei, inclusive, um mestrado em desenvolvimento regional em Campina Grande, mas eu tive que abdicar. À época, alguns problemas de saúde da família, inclusive minha avó chegou a ter câncer na cabeça e outras situações um pouco mais complexas, me fizeram desistir naquele momento. E depois eu voltei a pensar na área de exatas. Eu falava nos bastidores, direito também não era a minha primeira opção. Na verdade, quando eu terminei o ensino médio, eu passei para a ciência da computação. E aí, quando eu fui fazer a inscrição na UFPB, fui lá com meu pai e eu observei que algumas pessoas falavam em computador Pentium 4, isso, aquilo, outro, tal. Aí eu olhei assim para o pai e falei, pai, a gente não tem condições de ter um computador. Então, eu vou abdicar e vou tentar um concurso em Guarabira mesmo. Aí deu certo o curso de Direito e foi aí que retoma aquela história, né? Iniciei Direito, deu um stand-by, aí voltei retomei após o CFO e fiz a especialização em Direitos Humanos e também concluí o curso de Direito. Aí tentei esse mestrado, desisti, aí pensei em retomar. Aí fiz o Enem, aí passei para Sistema de Informação em Rio Tinto, que tá na área de computação. Sim. Sempre voltar na área de computação. Aí no mesmo ano, aí uma pessoa chegou para mim e fez, por que tu não tenta um mestrado em Direito, já que já entrou no ramo do Direito e tal? Aí eu tentei, aí eu passei. Aí acabei ficando com o mestrado. Aí segui o mestrado. Depois do mestrado, eu tentei por sucessivos anos o doutorado em Direito até que eu consegui ingressar e concluí o doutorado ano passado, que foi também, para mim, foi bastante conturbado, porque no meio do doutorado veio pandemia, eu assumi o comando de Alagoa Grande, depois assumi o comando de Araruna, no meio do doutorado, já no finalzinho, aí veio o comando de Solânia, que já é uma unidade que abarca 11 municípios, e aí acabou que foi bem difícil. Aí quando terminou, aí agora entrei numa especialização em gestão pública, também na UFPB, que é nessa especialização, o afã não é a titularidade em si, mas em si os conhecimentos para que eu possa aplicar no âmbito interno da corporação, no âmbito interno da unidade ou por onde eu estiver, para tentar dar um upgrade, né? Na verdade, tentar trazer técnicas um pouco mais avançadas de administração para que a gente possa conseguir resultados diferentes, né? O senhor falou aí sobre poder computacional, né? O Pentium 4 lá atrás. Pelo que eu tô vendo, o tanto de informação que o senhor já armazena, você deve ter um cérebro com octa-core, um Core i9 da Intel. É muita informação, é muito estudo, é muita informação armazenada. Deve ter já uma nuvem já para guardar tudo isso. E aí eu vi que o senhor também é especialista em segurança pública e direitos humanos. Isso. A especialização em segurança pública já foi feita, é uma especialização que é ofertada pela Polícia Militar para que você possa galgar o posto de major e de tenente-coronel. Então, a especialização é um pré-requisito. Eu acabei fazendo em 2023. Também fiz essa especialização, que para mim também trouxe outros nortes. A especialização em gestão pública, na verdade, eu estou fazendo porque na especialização em segurança pública, a gente cumpria algumas disciplinas voltadas para a gestão, tanto para gestão estratégica, como para noções de administração, e aí essa perspectiva eu achei extremamente salutar, importante, para que a gente realmente possa avançar. E de fato eu considero que tem feito uma certa diferença. Trazer uma visão um pouco diferente para a administração pública, né? Você vê a administração pública como uma empresa cujo bem a ser entregue para a população é a segurança pública. E ao mesmo tempo uma empresa que tem que agregar valor. No nosso caso, tanto Polícia Militar como as outras polícias como um todo, o maior valor que você pode agregar é
o reconhecimento, a legitimidade do seu serviço perante a população. O que acontece? Quando um órgão de segurança pública, uma instituição, uma polícia, uma fração policial, por exemplo, ele não é vista como órgão legítimo, há uma tendência de ter muita resistência no âmbito das ocorrências. Tanto da pessoa que está sendo, por exemplo, flagranteada naquele momento com alguma prática delituosa, que em partes é até compreensível que haja essa resistência, mas o público externo também que está observando o cenário, não raramente, dependendo do espaço que você tiver, pode ser que você tenha uma resistência. Já aconteceu comigo, num dado momento, de num determinado ambiente, a vítima se revoltar contra a polícia. Não que a gente estivesse fazendo algo demais, mas que acreditava que, não era para a gente prender a pessoa que estava agredindo a vítima. Pasme. Né? Então isso aí só acontece por quê? Por falta de informação, por falta de compreensão do serviço policial. E aí esses espaços de comunicação social eu reputo extremamente importantes para que a gente possa mostrar o outro lado da moeda, aquele lado que nem sempre as pessoas conseguem ver. E aí um exemplo bem clássico disso. Não raramente a gente já viu, eu acho que o senhor também já viu em algum momento, aquela famigerada frase: corre que a polícia tá vindo aí, menino. Sim, já ouvi. Aí você tá passando com a viatura, aí a mãe quer fazer um susto no menino: corre que a polícia tá vindo aí, o menino, toma carreira. Essa frase, de alguma maneira, ela repercute simbolicamente com a seguinte mensagem: a polícia não é sua amiga. Corra que ela vai lhe prender. Corra que ela está aqui para fazer alguma coisa contra você. Quando, na verdade, a percepção deveria ser o contrário. O serviço de segurança pública é um serviço público. Está ali para defender a sociedade, sobretudo a sociedade de bem. Garantir a ordem, garantir o cumprimento das legislações. Então, era para ser justamente o contrário. Se você, cidadão, não está praticando nenhum delito, se você, cidadão, tem a plena consciência de que o que você está fazendo está correto, está dentro dos parâmetros legais, está dentro dos parâmetros sociais aceitos socialmente, então não é para temer, pelo contrário, é para ter, como eu posso dizer, uma confiança de que aquela viatura que está passando perto está para garantir seu direito à vida, seu direito à liberdade, seu direito à propriedade, né? Então essa mudança de percepção ela é extremamente necessária. E volto a repetir, um podcast como esse, de grande repercussão, de grande visualização, para mim é extremamente importante que, para mim, como eu falei, eu fico lisonjeado em participar, porque é uma oportunidade da gente poder passar essa mensagem, essa visão diferente. E é isso que a gente quer, né? A proposta do Abananados é justamente aproximar as pessoas, né? Eu digo que há barreiras invisíveis criadas muitas vezes pelas próprias pessoas, por alguém, por terceiros, em que as pessoas seguem utilizando essa barreira, né? Então há uma barreira invisível do público para a polícia, seja civil, seja militar, do público, das pessoas, né, para o judiciário, do público para, enfim, qualquer instituição que tenha esse poder de organizar uma sociedade, né? De fornecer essas garantias, que são muitas, né? Então, sempre tem essa barreira. E é uma proposta nossa trazer cada vez mais pessoas que têm essa cortina no meio, né? Para compreender que ela não existe, como as pessoas veem. Que muitas vezes é uma questão de olhar, é uma questão de ótica, e muitas vezes resquício de alguma coisa do passado, muitas vezes alguma questão, como o senhor bem colocou, da infância. Às vezes a mãe reclamava muito, porque de repente, às vezes um segurança de uma festa foi agressivo e aí a criança participou, ouviu esse momento de agressão, pressupõe que era um policial. Então já cresce achando que aquele cara era um policial e não era. Na verdade era um segurança que tem uma formação ou não e que de repente não sabe lidar com o público. Então as pessoas precisam entender que as polícias que temos hoje são preparadas para lidar com o público. Como estávamos falando nos bastidores, a polícia ela é preparada para lidar com situações das mais diversas e na grande maioria das vezes a própria polícia coloca a sua vida em risco. Afinal de contas, o corpo, seja qual for, militar ou civil,
são de humanos, né? Exato. Então, às vezes, há essa doação. Eu vou entrar ali naquele confronto, mas e aí? Qual a garantia que eu tenho que eu vou sair de lá ileso? Nenhuma. É verdade. As pessoas veem aqueles filmes hollywoodianos, Ah, ou joga muito videogame e acredita que, tipo assim, vai ter uma segunda chance. Não tem. não tem. Na Não vida tem real, 5 vidas. na vida real não tem uma segunda chance. Ou você vai no sentido de tentar resolver, ou pelo menos se cuidar, né? Tentar procurar a solução mais adequada possível, ou se não tiver cuidado, alguma coisa pode dar errado. E esse poder dar errado vai ser sua segurança física ou sua segurança jurídica. Uma intervenção mal feita que possa acarretar uma morte de uma pessoa que não tem nada a ver naquele conflito, certamente acaba gerando problemas de caráter jurídico. Sim. E aí é onde se tem também um outro problema. Agora, dando uma pausa aqui na nossa gravação do episódio, que tá bom demais. Se fosse você, eu assisti até o final. Quero falar sobre a nossa patrocinadora Qualivida. Na Qualivida você encontra os melhores profissionais de saúde de várias especialidades. E tem um detalhe importante. Lá mesmo você faz a sua consulta e lá mesmo você faz os seus exames. Lá tem laboratório próprio. Passa na Qualivida, faz a tua consulta, já sai com os teus exames e cuida da tua saúde. Se é Qualivida, é qualidade de vida. E é assim, né? Para ser policial tem que ter muita disciplina. E o treinamento é constante. Não é uma vez, igual as pessoas pensam, que vai participar de um. Vou entrar para a polícia, isso eu escutei de vários amigos. Não, porque eu quero ficar trabalhando numa delegacia, eu quero estar trabalhando no escritório. Eu disse, espera aí, policial. Ok, tem a parte administrativa. Mas eu acho que, eu disse, Hélio, você está entrando com foco errado. O policial não vai ficar lá salvando arquivo em HD. O policial não vai estar lá somente fazendo o registro disso ou daquilo, separando matrícula. Não é só isso. Tem outras questões, claro, faz parte. Eu acho que, como bem dito, é um corpo. Então, um corpo, ele, assim como o corpo físico, ele tem vários membros e dependem, né, entre si. Quando um não vai bem, o outro também não vai. Então, existe a parte administrativa e existe essa parte onde está nas ruas, onde vai em busca dessa garantia dos direitos da população, né? E todas as vezes, pelo menos algumas pessoas entram na polícia achando que vai ficar no administrativo e só. Não sei de onde tiram isso, porque majoritariamente eu não conheço, eu não tenho nenhum amigo meu policial que é 100% administrativo. Às vezes, mas raramente. Pegando a deixa do que o senhor falou agora, praticamente nenhum policial nosso que trabalha no âmbito da nossa unidade, ele tem esse viés puramente administrativo. Basicamente, em que pese alguns serem alocados na parte administrativa, todos os serviços extraordinários deles estão relacionados a serviços operacionais. Minimamente, o serviço de vigilância e guarda do quartel. Minimamente. Mas boa parte deles é empregado no serviço de viatura, em operações, em ações, inclusive de caráter preventivo também, junto à população nas escolas e etc. Mas sempre tem esse viés para além do computador, para além de uma sala fechada. E, basicamente, a fala do senhor coaduna do teor de uma reunião que a gente teve ontem. A gente fez uma reunião de gestão ontem, que um dos pontos que nós colocamos em pauta foi a questão da gestão por competência. Além da gestão de processos, de maximizar a eficiência em face dos processos que são empregados no dia a dia, a gente também tratou sobre a questão da gestão por competências, que basicamente está relacionada à seguinte perspectiva: quais são as competências que eu quero que cada setor tenha, que cada policial tenha, que no âmbito da unidade vigore. A gente quer uma polícia com que qualificação? Então, com base nesse norte, a gente vem traçando ou vai traçar ações de capacitação contínua. Já vem traçando, na verdade, nesse primeiro semestre teve vários, desde capacitação em termos de qualificação como agente de trânsito,
Estamos aguardando só a regularização, a publicação junto ao Detran, mas de abordagem, de questões jurídicas, de questões administrativas internas, de várias searas nesse sentido. E a tendência é que, em face dessa diretriz, que esse semestre seja o semestre das qualificações, porque a gente entende que melhorando a qualificação, norteando qual o perfil de policial que a gente quer no dia a dia, a gente também tenha uma melhor qualificação, uma melhor prestação de serviço. Lógico, como o senhor colocou em pauta aqui, a gente está tratando de pessoas com várias experiências, com várias culturas, posso assim dizer, pessoais, né? Várias, como é que eu posso dizer assim, práticas, várias percepções diferentes, que, na verdade, essas qualificações têm o afã de, como eu posso dizer assim, nivelar essas diversas percepções para que a gente possa direcionar para essa atuação um pouco mais qualificada. E isso que o senhor colocou em pauta, no âmbito da companhia, a gente conversando com uma pessoa e outra, as pessoas têm percebido também que não adianta só você ter um operacional muito forte, né? Ações qualificadas bem dirigidas, se internamente as coisas estão desorganizadas. Como, por exemplo, como fazer uma apreensão de um veículo se internamente não há protocolos rígidos para garantir que esse veículo só saia da companhia devidamente regularizado. Então, esses protocolos internos, eles são extremamente relevantes para garantir uma lisura, para garantir uma segurança jurídica das pessoas que estão trabalhando na rua. Uma corregedoria forte que garanta que a disciplina vigore no âmbito, a hierarquia e disciplina vigore no âmbito da instituição, recursos humanos para que haja o devido atendimento dos interesses, dos requerimentos dos policiais que estão lá prestando serviço, elogios, por exemplo, em ficha, diferente do público civil, nós militares temos uma ficha, né, disciplinar, na qual são assentados, são descritos punições e elogios. E uma das coisas que eu percebi, que é um ponto chave também, é que qualquer pessoa, ela trabalha sempre melhor se ela tiver seus méritos devidamente reconhecidos, né? Então, o elogio pelaquela ocorrência aquela ocorrência exitosa em que houve apreensões de armas de fogo, que houve recuperação de um bem subtraído, que houve por exemplo, um refém que foi liberado, enfim, essas ocorrências muito bem sucedidas, não as ocorrências triviais, mas uma ocorrência que envolva um risco de vida, que tenha uma pompa um pouco maior, ter seu mérito reconhecido em termos de elogio, faz parte também de uma gestão de recursos humanos. E é necessário que tenha essa pessoa qualificada para fazer essa triagem que faça. Então, uma coisa está ligada para a outra. Na medida que você, policial de rua, se sente, como eu posso dizer assim, seu trabalho de alguma maneira reconhecido, que haja boas condições de trabalho, uma viatura adequada, devidamente manutenida, um armamento adequado, que você possa ser instruído sobre armamentos, por exemplo, mais qualificados, como por exemplo, recentemente a questão da Fire Eagle, fuzis, etc. Você se sente de alguma maneira mais prestigiado. Isso aí repercute no seu trabalho também. Você vai trabalhar melhor, né? Eu acho que até o próprio policial se sente mais seguro, né? Adotar certas medidas, em ter alguns enfrentamentos, talvez mais difícil, que exija mais precisão, né? Que eu acredito que, e pelo que eu tô vendo, a polícia militar ela tem se reinventado, né? Acho que, não sei se todo ano, mas eu vejo que há uma mudança até comportamental, né? Não sei aqui, mas pelo menos no meu estado, a gente antes tinha uma polícia mais sisuda, né? E não falava, hoje já é diferente, já cumprimentam. Volta e meia você vê um policial se exercitando, coisa que eu não via, não sei o motivo. Não sei se era falta de ter exercício como uma boa prática, não sei. Ou a pessoa mesmo que não queria.
E agora, né, depois de uma certa idade, todo mundo quer se exercitar, né? Mas, diante disso, a gente agora entra num ponto que é o São João, né? São João, sem dúvida, no Brejo Paraibano é um momento muito movimentado, né? E eu queria saber do senhor, inicialmente, como o senhor considera o balanço geral das regiões, né, que o senhor comanda, como que o senhor considera esse balanço? Quais foram as principais ocorrências? Se tudo realmente foi tranquilo, como que foi? É, o balanço, no São João, o nosso São João aqui, na área da 7ª CIPM, que abarca 11 municípios, ela envolveu cerca de 80 ou um pouco mais de 80 eventos. Então a gente teve eventos em Borborema, Serraria, Solânia, Bananeiras, Araruna, Cacima de Dentro, Dona Inês, Tacima, Riachão, alguns eventos de maior monta e menor monta. O grande desafio foi fazer o planejamento integrado de todos esses eventos. Então a gente começou se preparando em maio. A gente fez algumas capacitações de alguns policiais, algumas coisas nesse sentido também. E trabalhou junto à nossa tropa a previsão de emprego da tropa de maneira antecipada. A gente também, já na primeira semana de junho, antes mesmo de começar os eventos, já havia as solicitações, já havia o diálogo de todas as tropas que iriam reforçar aqui na região. E em que pese alguns eventos terem sido informados já próximo ao evento, sei lá, 2, 3 dias antes, por conta das prefeituras, mas como a gente já tinha captado as informações sobre os principais eventos, né? Então a gente pôde antecipar essa parte do planejamento, que para a gente é muito importante, né? Porque o planejamento dos recursos humanos eu acho que é o ponto central. Sim. E também, paralelo a tudo isso, o planejamento dos recursos logísticos também. E aí aproveita a deixa para agradecer e parabenizar o apoio das prefeituras. Por exemplo, teve prefeitura que cedeu ônibus para buscar efetivo em Guarabira, prefeitura que cedeu caminhão para buscar aquelas plataformas de observação na sede da unidade. Então, essa logística também foi necessária para que a gente tivesse um bom atendimento, né? E assim, um dos grandes desafios, principalmente, ocorreu nos dias que antecedem o São João propriamente dito, porque a gente teve dias de ter 5, 6 eventos simultâneos na unidade para a gente poder gerenciar. Então, também eu tiro o chapéu e parabenizo demais a nossa tropa, os oficiais. Cada evento foi coordenado diretamente por um oficial que se reportava diretamente a mim. Então a gente criou essa linha de comunicação, de informação, que simultaneamente a gente estava acompanhando como é que estava acontecendo cada evento. E aí, quando a gente fala em evento público, a gente fala também em uma caixinha de surpresas. Porque a gente não sabe, a gente não tem como precisar qual vai ser o público daquele evento. De repente a gente faz uma expectativa e de repente também a expectativa pode ser frustrada ou pode ser elevada ao quadrado. Então, esse monitoramento em tempo real, esse acompanhamento para fazer talvez uma mobilização do efetivo de um lugar para outro também foi extremamente importante. E aí, assim, primeiramente, graças a Deus, né? E graças ao empenho das tropas, dos reforços, do apoio do Comando Geral, do CPR, foi possível, eu posso dizer que a gente teve um São João essencialmente tranquilo nas 11 cidades. As ocorrências que se destacaram foram as ocorrências que ocorreram, na verdade, né, que aconteceram, foi alguns conflitos interpessoais em caráter pontual, que você vai lá e tira do âmbito da festa e meio que se tranquiliza o cenário. Houve algumas poucas conduções por lesão corporal, mas caráter muito pontual. E um destaque foi a questão da identificação facial, que foi possível aqui em Bananeiras, de maneira específica em Bananeiras, que foi possível flagrar algumas pessoas quebrando o regime. Não necessariamente eram pessoas que estavam com tornozeleira eletrônica, mas eram pessoas que haviam restrição de não frequentar festas, restaurantes, festas e finais de semana e tal, que deveriam estar em suas residências ou mesmo recolhidas, e foi possível, através da identificação facial,
e também o apoio do serviço de inteligência também nosso, que esteve maciçamente infiltrado no âmbito da festa, foi possível identificar pessoas que foram retiradas do âmbito e dirigidas à delegacia, ao sistema penal, para a devida notificação e adoção das providências necessárias. No âmbito também do São João, uma preocupação nossa foi a gente ter aquele planejamento pré, ou seja, o momento que antecede a festa propriamente dita. Então a gente teve em vários momentos o apoio da lei seca, guarnições de trânsito para auxiliar o fluxo de veículos, em algum momento também barrar ou flagrar algum infrator da lei. Tanto é que em Rua Nova foi apreendida uma arma de fogo de uma pessoa que vinha para a cidade de Bananeiras. Então isso nos auxilia bastante, evita, né, que no âmbito da festa tenha algum conflito. A gente teve também uma atuação pós-festa, então sempre é uma preocupação. Às vezes as pessoas questionam por que a festa termina tal horário, isso, aquilo, outro, porque para as pessoas não sabem, a gente sempre tem um trabalho pós-festa de cerca de 30 minutos, 1 hora de atuação das guarnições para garantir que na dispersão das pessoas não haja acidentes de trânsito, não haja, por exemplo, práticas delituosas que possam, e se houver, ter uma pronta resposta. E pegando a deixa, um grande exemplo aconteceu em Solânia. Foi público e notório aquele caso do feminicídio de Solânia, né, a época do Santo Antônio, que, volto a frisar, não foi no âmbito da festa, né, foi no âmbito, já tinha concluído a festa, estava em processo de inspeção, e que as guarnições prontamente se fizeram presente, inclusive conseguiram prender em flagrante o autor do delito, né? Posteriormente, com as investigações, foi identificado que ele, inclusive, teria subido ao palco e pedido a mulher em casamento para reatar o relacionamento, e isso acabou gerando repercussão, inclusive, nacional. A matéria chegou a ser divulgada em algumas emissoras em caráter nacional pela peculiaridade do fato. O cara estava algumas horas atrás, tinha pedido para reatar o relacionamento, todo amoroso, e pouco tempo depois veio a matar, né, a sua ex-cônjuge. E se não fosse essa atuação, realmente a gente teria tido problemas, a gente teria mais um fato delituoso não resolvido ou com dificuldades de resolução, né? Uma investigação posterior. A prisão foi muito bem sucedida pela RP de Solânia e o CPU. Eu vi que esse caso, assim, eu não sabia que ele tinha ganhado repercussão nacional. Eu pensei que estava limitado somente ao estado, né? Mas a pessoa que cometeu o feminicídio chegou a comentar as razões ou ninguém teve acesso a essas informações? Eu não estava no local do fato, eu tinha trabalhado no dia anterior, muito embora tenha acompanhado em diálogo com o oficial que estava de serviço no dia. Pouco tempo depois do ocorrido ele me comunicou e a gente dialogou a respeito. No primeiro momento ele não contou, só que posteriormente, no âmbito, acho que da Polícia Civil, ele veio a dizer, né, que tudo, o feminicídio em si, ele tem sempre atrelado a questão de sentimento de posse da mulher, a questão de ciúme. Então, assim, se você não vai ficar comigo, não vai ficar com ninguém, sempre tem essa percepção. Não que ele tenha usado essas palavras, mas abstrai-se do discurso dele, da percepção dele, essa perspectiva. E, por incrível que pareça, aproveitando a deixa que a gente está aqui, é muito importante também passar essa mensagem para as mulheres e para a sociedade no geral, que diante de qualquer situação que fuja da normalidade, às vezes pode ser um empurrão, um puxão do cabelo, alguma coisa assim, fiquem sempre atentas. Acione a polícia militar sempre que considerar necessário, a gente está à disposição, porque há todo um ciclo de violência. O episódio não inicia por um feminicídio, pelo contrário. Para acontecer o feminicídio, normalmente, naturalmente, já tem tido outros episódios anteriores. Não me reportando a esse fato de Solânia especificamente, mas a doutrina, os estudos,
eles mostram isso. Existe o que o pessoal chama de ciclo da violência. Inicia por um episódio de violência, aí depois tem um arrependimento, aí tem a lua de mel, aí a pessoa volta a praticar um delito, novamente uma prática de violência, acreditando que vai ficar por ali. E aí a mulher vai sendo continuamente revitimizada. Tem mulheres que num dado momento acreditam sinceramente que faz parte do relacionamento afetivo, né? Ter essa submissão. Ou senão há uma cobrança social no sentido de dizer assim, ó, fique calada. E eu tô tocando essa pauta porque nesse mesmo dia, aliás, nesse mesmo dia, o que acontece? Momentos anteriores, houve um caso em que o cara encontrou a ex-esposa, o carro da ex-esposa, e quebrou o carro da ex-esposa nos socos. Nesse mesmo dia, as guarnições pegaram em flagrante um cara que estava com a faca na mão, com o intento de esfaquear uma mulher porque deu em cima dela e ela não quis ficar com ele. Só que essas coisas não foram levadas à imprensa de maneira tão, como é que eu posso assim, tão Intensa, espetaculosas. Né? E com mas aconteceram. O cara foi pego em flagrante, entendeu? No âmbito externo da festa, logicamente. Então são episódios que acontecem diariamente, que às vezes as pessoas não percebem, mas que é necessário que se tenha uma atenção. E tudo começa, na maioria das vezes, pela falta de respeito. Depois vem a violência psicológica. Depois vem a violência física. E, infelizmente, nós temos vários setores organizacionais, inclusive religiosos, que trabalham contra. Sim. Continue com seu marido, porque o que Deus uniu, o homem não separa. Vá orando que ele vai mudar. Eu tive um caso de uma amiga que ela não tá aqui. Ela não tá aqui mais para contar que o marido melhorou ou piorou. Porque não deu tempo do marido melhorar. Ela foi... o Instagram, ele corta algumas palavras, eu vou tentar dizer... Ele tirou a vida dela antes disso. Então ela não teve esse tempo. Que o religioso, que eu não vou citar a placa de igreja aqui, mas foi o religioso que disse que ela deveria persistir na fé. Ela persistiu, ele tirou a vida dela e ela não está mais aqui. Então existem alguns pensamentos arcaicos, principalmente quando envolve religião, que precisam ser atualizados, que precisam também levar responsabilidades, porque a religião não deixa de mexer com a cabeça das pessoas, mexer com a fé. Né? E você acreditar que um agressor que já deu todos os sinais e que ele está avançando, então começou com desrespeito, violência psicológica, violência física, essa minha amiga chegar toda roxa, e ela procurar o religioso, e o religioso dizer que ela tem que ter fé em Deus, que ele vai melhorar, isso não existe. Eu acho que deveriam ser responsabilizados criminalmente também, porque isso não existe. Mas não é o que acontece. E assim, o senhor tem ideia mais ou menos do corpo militar, quantas pessoas participaram para garantir a segurança da população? Em algumas noites de Bananeiras, envolveu em torno de 250 policiais. Muita gente. Isso já contando o pessoal que ficou com reconhecimento facial. Sim. É muita gente, né? E pelo que eu vi, o São João foi bem tranquilo aqui. Foi. Não vi falando sobre furtos. Não. Inclusive divulgaram na imprensa, né? Eu vi. Essa questão dos furtos. Na verdade, essa questão dos furtos, em praticamente todas as festividades, não vou dizer que eles não ocorreram, porque às vezes há uma subnotificação. Sim. Mas eu posso assegurar que não foi trazido ao nosso conhecimento uma incidência de práticas delituosas dessa natureza. Na verdade, eu considero que esse foi um dos São Joões mais tranquilos, considerando não só Bananeiras, mas todas as cidades que envolveram o âmbito da 7ª CPM. No caso de Bananeiras, eu falei 250, porque é necessário que seja considerado que alguns dias, a gente teve a presença de cavalaria, de rotan, ciclopatrulha,
além das rádio patrulha, da Força Regional, Força Tática, Choque, o COA com os drones, o GTA com o helicóptero. Algumas vezes foi possível visualizar passando aqui na cidade de Bananeiras, e todas as modalidades possíveis de policiamento, BPTran, CPRV, a lei seca do Detran, todas as possíveis modalidades de policiamento estiveram aqui presentes. Então foi um trabalho gigante de parceria. Foi. É importante isso porque acaba trazendo um serviço que abrange várias possibilidades, né? Como o senhor falou, tem que estar preparado para tudo. Até a gente lembra até aquela, já que estamos falando de São João, aquela música que amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada, né? Então a polícia tem que estar preparada e é muito bom saber que existe essa parceria, essa integração, né, entre a polícia. E durante alguns episódios que a gente publicou aqui sobre a polícia, seja civil, militar, enfim, sempre surgem algumas dúvidas. E eu separei algumas aqui para que o senhor comente qual é a diferença prática entre a polícia, os atos da polícia preventiva e ostensiva? A ideia de nosso papel constitucional está plasmado no artigo 144 da Constituição, fala sobre a Polícia Militar como órgão de policiamento preventivo e ostensivo. Basicamente, eles são prestados de maneira concomitante. A ideia de prevenção está a ideia de antecipação aos delitos, da ideia de vigilância, de atuação no sentido de prevenir a quebra da ordem. E a ideia de ostensividade é a ideia de visibilidade. Então, a Polícia Militar ela atua concomitantemente através das viaturas, fardamento, o giroflex, a sirene, no sentido de ter ostensividade sobre esse aspecto, e essa pulverização, essas diversas modalidades que são empregadas, elas têm essa perspectiva, eles têm esse interesse de atuar de maneira preventiva. E em face de qualquer quebra de ordem, a gente tem uma atuação também repressiva no sentido da atuação em flagrante delito. Diferentemente da Polícia Civil, que tem a competência de investigar fatos delituosos, uma atuação prioritariamente pós-fato, a atuação da Polícia Militar prioritariamente é pré-fato. Mas, como órgão de segurança pública, ela não se furta de atuar diante de qualquer quebra de ordem. Por isso que, quando as pessoas ligam por 190, há um acionamento da viatura para atuação imediata. Entretanto, passado um determinado momento, passará essa questão à alçada da Polícia Civil, em que pese eles também poderem atuar em flagrante delito. Sim. E aí, um ponto importante disso tudo é que, às vezes, as pessoas confundem um pouco. Existem aquelas denúncias, por exemplo, todo mundo sabe que tal lugar funciona como boca de fumo. O que acontece é, como muitas vezes não flagramos, não temos elementos probatórios para flagrantear aquela prática delituosa de maneira imediata, essa é uma questão que muitas vezes nós passamos, formalmente ou informalmente, a Polícia Civil, para que ela possa ter essa atuação no sentido de diligenciar, de investigar se realmente há corroboração daquela informação, para que haja uma atuação nesse sentido. Ou seja, em que pese as polícias complementarem uma atuação uma da outra, na verdade, em muitos momentos a gente faz ações conjuntas, como aconteceu de ontem para hoje, na cidade de Araruna, que foram apreendidos revólveres, drogas, cumpridos mandados de prisão e etc. Basicamente são perspectivas ou missões institucionais distintas. E quando a polícia está passando ali, né, fazendo a sua medida preventiva, passando com a viatura, encontra uma briga, seja de marido e mulher, seja uma briga num bar, enfim, uma discussão que de repente a pessoa está portando uma arma branca. Aqui uma das pessoas perguntaram se a polícia ela já age ou se ela aguarda alguém
acionar, chamar, sinalizar? Como é que funciona isso? Há uma atuação imediata. Como se trata de uma situação em flagrante delito, ou seja, que está acontecendo, está no calor do momento, a gente também pode atuar, ou deve atuar, na verdade, né? Então, é o que acontece basicamente quando a gente flagra alguém com arma de fogo, com um veículo adulterado, que inclusive tem um dado estatístico interessante. Só nesse primeiro semestre, aqui na região da 7ª CPM, foram apreendidos quase 120 veículos roubados ou clonados. Que na verdade esse clone, na verdade, ele provém de um veículo que é roubado e alguém clona que é para... mas basicamente foram recuperados cerca de 120 veículos. E hoje, no âmbito da unidade, nossa unidade é o âmbito onde há maior recuperação de veículos no estado da Paraíba. Entendi. Isso é um dado importante, fruto do trabalho não só da nossa tropa, mas também de outras tropas que têm atuado aqui, como por exemplo o CPRV, CPTRAN. Às vezes as pessoas se assustam quando chega um policial que está ali dando uma observada num veículo que está ali parado, uma moto, alguma coisa, mas eles estão observando essa questão e não raramente encontram um veículo dessa natureza. Que é importante, porque imagine só, se põe no lugar da pessoa que teve o veículo subtraído. É verdade. Quando o clone é quase perfeito. Eu cheguei a mostrar ao meu comandante imediato um chassi de um quadro de um veículo. Tirei uma foto, mostrei para ele. Ele olhou assim e fez: e onde tá a adulteração aqui? Aí eu mostrei nesses 2 pontinhos aqui, nesse ponto assim, 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 assado. Meu amigo, existe um curso, um treinamento, que inclusive fizemos com parte da nossa tropa. Nesse segundo semestre iremos fazer com outra parte, que é relacionada a isso, identificação veicular. E é importante porque a cada vez mais o mundo do crime está se atualizando e a Sim. polícia precisa se atualizar, né? Os clones são quase perfeitos. Se eu chegar a mostrar a foto aqui pra vocês dizem assim, rapaz, não tem condições. Isso daqui não tem erro, não. Tem que ter um olho muito clínico, viu? Para É. poder apurar isso. E qual é o meio mais fácil que o cidadão tem para acionar a polícia militar? Qual o melhor canal? O melhor canal é o 190. Aproveitando a deixa, passo para explicar uma coisa. O sistema 190, que antigamente funcionava no Copom, Centro de Operações, nosso, que era sediado aqui em Solânia, ele migrou para o sistema CIOP, CICC, que é o sistema que ocorre tanto em João Pessoa, como em Campina Grande, como em Patos, que há uma integração dos 190, não só da nossa unidade, como do 4º Batalhão, do 2ª CPM, da 9ª CPM, do 8º Batalhão, ou seja, de Mamanguape, Sapé, Itabaiana, toda essa região, num ponto, num local só, que também atua de maneira integrada com bombeiro, com polícia civil. Então essa grande central é a central que recepciona essas ligações e faz os despachos das viaturas. Logicamente que os oficiais de serviço acompanham via rádio, dão um direcionamento, mas para a população, o público civil, podem ligar que essa central faz. E uma peculiaridade, as viaturas são monitoradas via GPS. Então há todo um acompanhamento das viaturas, existe botão lá de acionamento, o pessoal passar por alguma situação emergencial muito grave, pode ser acionado e aí as outras viaturas da região são de pronto direcionadas para esse local. É toda uma tecnologia que tem sido aplicada, foi criada, que vem sendo aplicada de maneira recente para melhor atender a população. E certamente algumas pessoas vão dizer assim, mas eu liguei e não consegui falar. O que acontece? Como o sistema migrou no final do ano passado para cá, foi solicitado o redirecionamento através das operadoras de telefonia e alguns têm tido algumas falhas, algumas coisas, alguns ajustes ainda estão sendo realizados. Por conta disso, eu aproveitei e solicitei alguns números que as pessoas pudessem ligar, números adicionais. Então, no Instagram da 7ª CPM, não raramente é postado e repostado, tem lá um destaque, na verdade, e é postado e repostado esses números para que a população tenha acesso e possa ligar sempre que necessário, ou 190 ou esses números fixos para ter um melhor atendimento. Se o senhor puder dizer o arroba desse perfil, porque aí quem
quem precisar e tiver interesse também em conhecer o trabalho, é importante ir lá dar uma olhada. O arroba é arroba 7CIPM _ PMPB. Pronto, bem não tem simples. erro. É. E para situações de emergência, também seria um 90? Isso. As situações emergenciais que a gente reputa são aquelas situações de caráter criminal. Caso haja alguma situação de saúde, é interessante que a população ligue para o Corpo de Bombeiros, para o SAMU e faça essa triagem. Não raramente nós somos acionados para, às vezes, situações muito peculiares. É até engraçado. Não, tá acontecendo aqui uma emergência que vem aqui assim, 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 assado. Aí a viatura chega, a pessoa diz, não, eu só queria que desse um conselho aqui pro meu filho, que ele tá Eu não muito acredito. rebelde. Aí a gente vai lá e explica, minha senhora, toda vez que a senhora faz um acionamento aqui, a senhora acaba, de alguma maneira, podendo prejudicar uma outra pessoa. Sim. Porque às vezes uma pessoa que tenha realmente uma ocorrência grave pode acionar, não pode ficar, ter dificuldade de acionar porque a gente está empenhado nessa ocorrência. Aí não sei o que e tal. Ainda tem muito trote. Quando Ocorre. eu morava em Recife, eu sempre escutava meus amigos falando que é muito trote ainda. Ocorre, é sempre muito prejudicial isso, sabe? E é crime. Sim, sim. Atrapalhar o serviço da polícia é crime. E no caso de denúncias anônimas, principalmente quando as pessoas querem denunciar, vamos lá, um tráfico de drogas, é 190? Eu acho que não, né? Sim, pode denunciar Também? 190. Mas é anônimo? Pode denunciar anônimo. Qualquer ocorrência pode ser anônimo. Muitas vezes, o operador ele solicita um nome só para fins de cadastro, né? E quando ele solicita o nome, meio que faz uma triagem dos trotes. Que muitas vezes quando você solicita, o cara vai lá e desliga de imediato. E aí, qualquer pessoa pode chegar e dizer, olha, eu tenho medo de repassar a informação, porque eu moro perto, alguma coisa assim e tal. Entendi. E há sempre um dever de sigilo dos policiais, no sentido de não expor de maneira tão, como é que eu posso assim, tão aviltante as pessoas, né? De minha parte, particularmente, eu tenho repassado meu número pessoal para muitas pessoas, muitas autoridades, não só autoridades, mas público civil tem, e eu tenho tido sempre essa cautela. E algumas vezes tem sido informações muito relevantes. Uma certa vez, a gente chegou a fazer uma apreensão, na época que eu comandava Lagoa Grande, por exemplo, uma apreensão de quase 50 quilos de droga, em face de uma informação bem qualificada. A pessoa passou os detalhes, disse onde estaria, como estaria, com quem estaria, né? E aí a gente fez todo um trabalho. Apreensões de arma de fogo também já aconteceram nesse sentido. Vai depender muito de como a pessoa passa a informação da emergência. Quando a situação não é tão emergencial, é interessante que a gente tenha uma certa... Eu particularmente tenho essa cautela de fazer a coisa de uma maneira que não dê tanto na vista que a pessoa que denunciou possa ser exposta. Sobretudo quando é uma situação que possa gerar um risco de vida para a pessoa. Mas é muito importante que a população denuncie. Às vezes está acontecendo um problema aqui no vizinho, lado vizinho, né, na casa vizinha, e a pessoa diz, não é um problema meu. O problema, a grande questão é que esses problemas que hoje não são problemas seus, lá na frente poderão ser. Verdade. É que tudo começa assim. Meu vizinho tá roubando bicicleta. Quem é que garante que no outro dia não vai roubar sua casa? Roubar seu carro, seu celular, roubar você, vai colocar uma arma, uma faca no seu pescoço e por aí vai. Tudo começa com coisas pequenas. Tanto é que existe até uma doutrina, existe na verdade uma teoria, a teoria das janelas quebradas, que é Não muito conheço. comum. É uma teoria norte-americana, genuinamente norte-americana, que basicamente parte de alguns experimentos. Fizeram botaram veículos em determinadas localidades e deixaram lá. E naquele local onde o cara chegou e quebrou uma parte do vidro, outra pessoa foi lá e jogou outra pedra. E foi. Daqui a pouco o carro tava depedrado. Ou senão, uma loja. O cara tava lá, a loja intacta de vidro, ninguém mexia. Quando uma pessoa quebrou um pedaço de vidro daquela loja, outra pessoa foi quebrou e foi saqueada.
Então, ou Deus. seja, delitos pequenos levam a delitos grandes. Sim. Paralelo a isso tudo, o próprio cenário também social, ele também corrobora. Então, quando eu tenho um cenário, um ambiente, existe teoria de... esqueci o nome agora, teoria ambiental, alguma coisa assim, que está relacionada a isso também, essa percepção. Quando o ambiente é cercado de descaso, há uma tendência de gerar um ambiente, de construir um ambiente favorável à prática delituosa. Ou seja, uma coisa puxa a outra. Mas esse experimento aí é meio chocante, né? Mas no Mas, dia a dia a gente observa isso. mas eu acho que. E até com as pessoas também. Se a gente for parar para observar, o que acontece? Quando o cara pratica um delito Uhum. e não há um sancionamento adequado ou proporcional ao delito que ele cometeu, e aí você tem aquele sentimento de impunidade, seja porque a polícia não prendeu, seja porque a resposta do judiciário não foi adequada, seja porque a legislação não previa uma punição severa, ou qualquer que seja, há uma tendência dessa pessoa redelinquir várias vezes e até tomar um espaço um pouco mais grave. Eu pude ver em alguns acontecimentos recentes que um grupo de pessoas resolveu depredar uma repartição pública e a maioria se sentiu envolvida pelo calor do momento, né? Acabou indo e filmando, comemorando, achando aquilo bacana, bonito, porque outras pessoas que tinham poder de influência também estavam fazendo a mesma coisa. Então eu vou fazer porque estão fazendo, então tá tudo certo. E há uma percepção também de reprodução. O pessoal chama muito de efeito manada. Sim, Quando uma pessoa X faz, outras pessoas querem isso é fazer, o pior que tem. e hoje em dia, mais que tudo, há um sentimento de anomalia. Na verdade, há uma anomalia social aliás, anomia social, sendo bem durkheimiano, uma anomia social sobre os deveres, sobre valores. Isso acaba sendo bem complicado no dia a dia. É porque estamos numa época onde todo mundo tá lendo muito os direitos, né? Mas E ninguém quer os ter dever. deveres, esse é o grande problema. Essa balança aí tá mais desajustada do que nunca. Não só na justiça, mas em todo canto. Nunca fez tanto sentido aquela imagem da justiça com as balanças hoje na vida das pessoas, né? Tá todo mundo muito especialista em tudo. É, Inclusive, hoje em dia a gente encontra até situações na internet, né? Todo mundo agora virou juiz, juíza, promotora. Sempre tem você sabe com quem você tá falando, né? Eu sou promotora, quando vai ver não é. Até porque não teria essa conduta. Enfim, temos muito disso ainda aí pela internet. E hoje, o senhor considera que existe alguma dificuldade que o sétimo CIPM ainda não consegue lidar, ou ainda é uma dor que precisa ser sanada aqui no Brejo Paraibano? não, eu não me reporto dessa maneira. Mas eu acredito que a atuação da sétima CPM ela se baseia muito numa questão de, posso dizer assim, de aprendizado social. Em que sentido? A, a minha percepção, a minha perspectiva é de sempre atuar de acordo com os interesses da sociedade. Quais são os males que mais afligem a sociedade? Em uma aula do curso de Direito, um professor comentou que um determinado pesquisador fez o levantamento e identificou que no Brasil há mais de 2.000 tipologias penais. E ele até usou a seguinte expressão: você acha, sinceramente, que você, com a sua única vida que você tem, você em nenhum momento vai praticar um delito? Vai. A grande questão é que, diante de uma infinidade de previsões de práticas delituosas ou até de infrações, inclusive de caráter administrativo, a gente tem a necessidade ou o dever de fazer essa adequação social, ou seja, de atuar de acordo com os preceitos ou os interesses que são mais aviltantes para essa sociedade. Por exemplo,
há sempre uma crítica sobre a atuação em termos de fiscalização de trânsito. Quando tá de menos, todo mundo critica. Quando tá demais, todo mundo também critica. Aí você fica assim, poxa, eu vou fazer o quê? Então, o nosso Código de Trânsito foi publicado em 1997. Ou seja, já vai fazer aí quase 30 anos. Dizer que ninguém sabe o que é que tem, pelo menos sumariamente, o que tem de previsão de trânsito, eu digo que é mentira. Entretanto, basicamente, não é que a gente feche os olhos. Não é que nós, como é que eu posso dizer assim, prevaricamos diante de determinadas coisas. Mas, diante de uma afinidade de demandas, é necessário, é plausível, é compreensível que priorizemos sempre os calos, as questões que mais afligem a sociedade. Então, eu destaquei a questão de veículo subtraído, isso acaba tendo uma repercussão. Qual é a repercussão? Eu me recordo que há muito tempo atrás, quando meu irmão trabalhava aqui, à época como tenente, ele comentava conosco que havia sempre uma grande incidência de roubos de veículo. E hoje eu digo com absoluta certeza, a gente não vê mais a mesma incidência. Reduziu. Eu tenho certeza que os cidadãos aqui da região, há cerca de 10 anos atrás, sempre escutavam essas práticas. Então, a que a gente deve essa resolução? Eu acho que, num primeiro momento, a prisão dos principais autores dessas práticas delituosas, lógico. Mas, tornar o ambiente desfavorável a esses delinquentes, a essas práticas delituosas na região, acaba sendo uma tônica importante para que a gente possa ter uma incidência menor. Então, essas recuperações de veículos, essas fiscalizações, elas de alguma maneira corroboram para isso, né? Atuar prontamente diante de casos que envolvam violência contra pessoas, que chamem atenção, que repercutam, sempre é um ponto importante. E paralelo a isso, existe aqueles casos que a própria população, que mesmo não sendo uma alçada propriamente criminal, a população se sente extremamente incomodada. Eu me recordo que a época que eu comandava Araruna, há pouco mais de 2 anos atrás, houve um cenário que repercutiu no Brasil todo, que era aquela fake news das invasões de chacinas nas escolas. Sim. Eu me recordo que eu estava lá em Araruna também. Houve uma problemática no Rio Grande do Norte, né, de violência lá, e que a população, de alguma maneira, tomou como uma possibilidade ou uma perspectiva que poderia ocorrer na Paraíba. Tanto é que teve um caso de uma Kombi que pegou fogo por questões elétricas. As pessoas já ligaram, já divulgaram nas redes sociais. Tanto é que Já era um atentado. uma pessoa do comando geral ligou para a época o meu superior, né? Perguntando se estava havendo alguma coisa, se estava havendo um atentado dos criminosos do RN na Paraíba. Eu estava na praça com as viaturas lá, não, tá tudo tranquilo. Paralelo a isso tudo, teve aquela questão das escolas, que ficou aquele temor, algumas escolas fecharam, Sim. que a gente teve que fazer uma atuação um pouco mais intensa, mais aproximada das escolas, para mostrar que a polícia estava próxima, que poderia acionar, que a gente estava ali para garantir a segurança. E foi todo esse cenário também que ocorre. Então, assim, eu penso que a melhor alternativa é atuar, é gerar esse aprendizado social, aliás, esse aprendizado institucional, ligado aos interesses sociais mais aviltantes. Isso meio que coaduna de uma perspectiva também que o pessoal trata como policiamento comunitário. Ou seja, você atuar de acordo com, não que a gente faça estritamente o que a ABCD considera como certo ou como errado, mas quais são as problemáticas que mais afligem essa população. A gente tem, por exemplo, atuado de maneira muito intensiva na apreensão de veículos com cano-escape alterado,
de jovens e adolescentes que às vezes fazem acrobacias de maneira descuidada ou desleixada, dentro do ambiente do perímetro urbano, né? Isso por quê? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que se incomodam com isso, além de ser uma direção perigosa, além de ser uma prática delituosa, é um ponto que incomoda muitas pessoas. Então, Que assim, pode colocar as pessoas em risco em risco, também. né? Exato. Principalmente as pessoas que não tem nada a ver. Porque às vezes se o cara empinasse, se o cara fizesse isso e aquilo ali repercutisse só na vida dele, já era um problema. Sim. E tem a questão Mas pode afetar outras pessoas. quando afeta o coletivo é complicado. É. E sobre legado? Qual é o legado que o senhor gostaria de deixar na Polícia Militar? Essa é uma pergunta muito sensível. Eu vou restringir essa pergunta à 7ª CPM de maneira imediata. A gente tem trabalhado muito, inclusive buscado técnicas de gestão diferentes, buscado, por exemplo, a utilização de aplicativos diferentes no âmbito administrativo, buscando dar uma dinâmica operacional de diferentes vertentes de atuação, buscado implementar ações de caráter preventivo, como a Operação Escola Segura, que está em desenvolvimento, que está em estruturação, que é fruto de uma experiência que vem sendo acumulada e vem sendo aprimorada desde a época que eu comandei a Lagoa Grande, e aqui, possivelmente nesse segundo semestre, a gente vai implementar de maneira mais sólida, sempre no afã de consolidar a unidade como uma das melhores unidades da Paraíba. A ideia é sempre nesse sentido, de agregar valor social, valor público à instituição. E aí, trazendo isso não só para a 7ª CPM, mas para a Polícia Militar como um todo, construir, agregar valor público à instituição, a ideia de segurança pública como um todo. É tentar dar a cada dia o melhor possível. E basicamente meu dia a dia tem sido nesse sentido. Muito embora não fique talvez as 24 horas do dia todo na rua, muito embora tenha também demandas administrativas e demandas acadêmicas, porque eu também sou instrutor dentro da Polícia Militar, uma preocupação nossa é sempre tentar inovar, tentar fazer com que os serviços que sejam prestados sejam os melhores possíveis, fazer com que haja esse legado de valor, de reconhecimento público, né, para a segurança pública e de maneira especial para a nossa unidade. Isso é bom de ouvir, porque passa uma sensação de que essa questão, principalmente do legado, né, que é o que a gente deixa, que parece até uma conversa de tá se despedindo, né? Nossa, legado, vai morrer. Não é bem por aí. Mas a ideia é que sabemos que o exemplo arrasta, né? Então, boas práticas têm que ser difundidas para que a gente tenha cada vez mais uma polícia unificada, com um pensamento único, para que todos estejam na mesma página. Isso é importante. Então, esse compilado de boas práticas nunca é demais, nunca é exagero. Boas práticas nunca é exagero. E eu torço para que a polícia consiga, não só na Paraíba, mas em todos os estados, fazer esse compilado, né? O que dá certo na Paraíba, vamos trazer para cá. O que dá certo aqui, vamos levar para Paraíba, essa troca, que eu acho isso importante. Porque aí fica todo mundo na mesma página. Inclusive tem uma questão. A Polícia Militar está implementando uma política de premiação por excelência na gestão, que é importante, que isso acaba sendo um incentivo. Mas a gente já pensava antes disso nessa perspectiva. E eu tive uma fala aqui com a Duna, mais ou menos do que a gente está tratando aqui. Que foi, eu não me recordo se foi ontem ou foi hoje pela manhã, que eu dizia aos oficiais que trabalham diretamente comigo: a minha função como comandante, ela é passageira. Eu não vou ficar a vida toda. Logicamente que dizer que eu quero sair da área agora de imediato, não. Eu estou aqui, estou à disposição. Foi uma missão que me foi incumbida, eu vou ficar o tempo que for necessário nessa missão fazendo o meu melhor.
Mas a gente sabe que num dado momento, seja porque eu vou me aposentar, seja porque eu vou assumir uma outra função, seja por qualquer coisa que seja, eu vou sair dessa função. A Polícia Militar já tem mais de quase 200 anos. E passaram muitas pessoas por ela. Mas minha maior preocupação é o seguinte: eu quero que a unidade esteja a melhor possível. Torço para que, tenho trabalhado para que os oficiais e os praças comprem a ideia, para que, ao sair, eu possa bater no peito e dizer assim: eu já comandei a 7ª CIPM, que é a melhor, uma das melhores unidades da Polícia Militar da Paraíba. E deixar esse legado para os que estão ficando não tem preço. Porque os que vão ficar, a ideia é que eles aumentem ainda mais o sarrafo. Sim. E isso também repercute para a população. De maneira bem honesta, eu gosto muito dessa área. Às vezes, quando eu estou de folga, eu pego minha esposa, eu pego minha família, meus pais, e dou uma circulada pela área. Porque eu gosto do clima, eu gosto dos ambientes. Quando eu estou de serviço, eu frequento os ambientes aqui. Quando eu estou de folga também. Então, assim, não raramente a gente para num lugar para tomar um café. A gente para numa praça para observar a população, observar a dinâmica, observar os criminosos também, mas assim, eu tenho esse olhar também como acadêmico, eu gosto de perceber como é que é a peculiaridade social de cada lugar. E, assim, para mim não tem preço. Poder colaborar com isso aí, não tem preço. E é com essas informações, né, com esses detalhes que o senhor nos trouxe, que chegamos ao final do nosso episódio. Mais uma vez eu quero agradecer pela sua presença, por ter tirado esse tempo e vir conversar conosco, com o nosso público, né? Deixamos aí o espaço aberto para a Polícia Militar. Sempre que tiver alguma alteração nas leis, alguma boa prática que precise ser divulgada para o público, o Abananado está de portas abertas para receber vocês sempre que precisarem, para a gente conversar, para a gente tirar dúvidas do público. Quem sabe, em uma futura entrevista, abrir uma caixinha de perguntas anterior à gravação do episódio, né? Para as pessoas interagirem com a gente, tirar dúvidas, fazer algumas perguntas, algumas curiosidades, por que não? Né? Sim, sim. Então eu já quero agradecer e deixar aqui essa porta aberta sempre que a Polícia Militar precisar. Eu que agradeço em nome da 7ª CPM, em nome da Polícia Militar. Como eu falei desde o início do podcast, esse espaço de comunicação social para a gente não tem preço. É um momento de aproximação com a população, é um momento de trocas de experiência e também de mostrar esse outro lado da polícia que não é comum que as pessoas, às vezes que as pessoas não têm essa percepção. E eu só tenho que agradecer, fico extremamente lisonjeado. Acho que agradecemos. Agora vamos olhar para aquela câmera ali. Pessoal, esse é o episódio 131. Nós ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Tchau!